Private Banking, mais 2 centros de investimento, mais 5 balcões de empresa, mais 9 centros de empresas, mais 116 agências, mais 1.215 trabalhadores e mais 500 mil clientes é igual a 5. 5 anos a fazer crescer Angola. Banco BIC. Crescemos juntos. Boa tarde. O Primeiro-Ministro admite recorrer aos poderes especiais da Golden Share que o Estado tem na PT para travar uma eventual compra hostil por parte da Telefónica. As duas grandes empresas de telecomunicações são sócias a 50% na Vivo, a maior operadora móvel do Brasil. A Telefónica quer ficar com o capital todo, mas a PT recusa vender a sua parte e é este o problema. No início da visita ao Brasil, precisamente, José Sócrates disse que quer uma Portugal Telecom grande e com escala. Temos uma Golden Share, com certeza. E a questão é se está disposto a usá-la neste caso, se for necessário para manter essa... A questão da Golden Share põe-se exatamente dessa forma. Ela existe e para ser utilizada, se for necessário. As declarações de José Sócrates que assinalam a entrada assumida do governo nesta guerra aberta entre as duas empresas ibéricas de telecomunicações, que continua a fazer subir as cotações da PT em bolsa e a motivar diversas reações. O mexicano Carlos Slim, o homem mais rico do mundo, foi dado como um possível aliado da PT perante o ataque da Telefónica, mas já esclareceu que não está disponível para entrar no capital da empresa portuguesa. É o homem mais rico do mundo e, segundo o Diário Económico, o as de trunfo da Portugal Telecom para se defender de uma eventual OPA da espanhola Telefónica. Mas Carlos Slim, o patrão da mexicana Telmex, rival da Telefónica na América Latina, já veio dizer que não está interessado na PT. Entre rumores e desmentidos, a verdade é que Slim já foi acionista da PT na altura da OPA da Sonaicom. Antes, tal como agora, o objetivo era evitar uma possível venda da brasileira Vivo à Telefónica. O patrão da Sonai, que já tentou comprar a PT, mas não conseguiu, acha que desta vez o desfecho será outro. A proposta que está na mesa vai forçar essa barreira e vai clarificar que a Golden Share já não existe. Há sempre um ponto em que faz clique, isto é, a oferta pode ter sucesso. Apesar dos direitos especiais que o Estado possui na Portugal Telecom, a última palavra sobre a OPA cabe aos acionistas. A Golden Share só permite definir estratégias. Na prática, a maior defesa da atual gestão da PT está nos direitos de voto limitados. É que, seja qual for o capital investido, cada acionista só tem um máximo de 10% de direitos de voto. O conflito entre as duas empresas ibéricas agudizou-se nas últimas semanas, depois da PT ter rejeitado uma oferta da Telefónica para vender os 50% que detém no capital da Vivo, uma operadora de telemóveis no Brasil. João Berardo tem menos de 2% das ações e acha que a PT e Telefónica se devem entender quanto ao futuro da Vivo. É um beco sem saída para a administração da PT. A situação que eu, pessoalmente, talvez preferisse era que a PT e a Telefónica chegassem a um acordo de futuro com a expansão que tem no Brasil do telefone fixo e os telemóveis para conseguirem produzir e expandir Portugal Telecom. De visita a Portugal, o presidente da Agência de Investimento do Estado de São Paulo acha que a PT não deve vender a participação na Vivo. Nosso desejo é que Portugal Telecom permaneça intacta da maneira que está operando. Temos muito bons serviços, temos pluralidade, que eu acho que é importante, e acho, no meu ponto de vista, que a Operação Brasil dá escala à Operação PT Portugal. Hoje, tal como ontem, as ações da Portugal Telecom estiveram em alta. Valorizaram mais de 8%. O motivo desta guerra ibérica é a empresa Vivo, a maior operadora móvel do Brasil. O presidente desta empresa falou há pouco no Brasil sobre o negócio. Ele disse esperar que a luta não chegue ao ponto de prejudicar a empresa.
A nossa expectativa é de que essa situação se resolva. A Vivo tem se beneficiado muito do aporte dos seus 2 acionistas, que se constituem a maior empresa de telefonia móvel do Hemisfério Sul, graças a esse aporte, e o que a gente espera é que seja encontrada uma saída honrosa e vantajosa para os 2 acionistas, mas principalmente que o ativo seja preservado e que a empresa não seja afetada por essas discussões. Um pouco no telejornal. O Governo decidiu anular ou cancelar todas as medidas extraordinárias de apoio aos desempregados e com isto poupar 150 milhões de euros este ano. A Ministra do Trabalho diz que desta forma se repõe a realidade que existia antes da crise económica, ao mesmo tempo que se dá um sinal de que a prioridade é o regresso ao emprego. São pouco mais de 25 milhões de euros, enquanto o Governo conta poupar por mês até ao final do ano, com a retirada das 8 medidas extraordinárias na área do emprego. O Estado deixa de gastar 151 milhões de euros, uma decisão política que pretende responder aos problemas orçamentais. Nós não estamos a retirar direitos de proteção social quando tiramos algumas medidas na área da proteção social, estamos a regressar àquilo que são os regimes de proteção social portugueses. O Conselho de Ministros aprovou a suspensão com efeitos a partir do dia 1 de julho. Depois desta data, volta a ser necessário trabalhar pelo menos 1 ano e meio a descontar para se ter direito ao subsídio de desemprego. A lei, agora suspensa, também permite uma majoração desse subsídio no caso de casais desempregados com filhos a cargo. Esta ajuda suplementar foi aprovada pelo Parlamento com os votos do CDS, mas deixa de existir por decreto do Governo. E Pedro Silva Pereira admite que o Executivo pode mesmo ir mais longe. O Ministro da Presidência afirma que estão a ser reavaliadas todas as ajudas anticrise no Ministério da Economia. Sobretudo no âmbito do Ministério da Economia, essa avaliação está permanentemente em curso, porque há também um conjunto de medidas que foram adotadas e que hoje em dia, no quadro de desenvolvimento de alguns setores económicos, não têm já a justificação que tiveram em 2008 ou em 2009. E dá o exemplo do setor automóvel. No âmbito do setor automóvel, nós adotámos medidas que visavam preservar os postos de trabalho durante o período da crise. Colocavam-se os trabalhadores durante um período em formação. E o Estado assumia os encargos relacionados com essas medidas. Isso tem que ver com a questão do emprego e também tem que ver com o apoio à empresa, com a sustentabilidade dessas empresas. As declarações mereceram esclarecimento do Ministério da Economia, que assegurou à RTP que o Governo não está a equacionar suspender mais medidas excepcionais. Um grupo de personalidades, liderado pelo advogado Proença de Carvalho, propõe que o país estabeleça uma agenda de corte fiscal permanente, independentemente de quem governa. Este grupo de personalidades entende que só com um compromisso destes será possível as empresas nacionais tornarem-se competitivas. São personalidades das mais variadas áreas que durante um ano refletiram sobre o futuro do país. Dizem que a crise global só veio agravar os problemas estruturais e todos são culpados. Parece existir um pacto de conivência, qual contrato social dos tempos que correm. Aos políticos, governantes e partidos não se pode imputar a totalidade das responsabilidades quando a própria sociedade e os cidadãos se desresponsabilizam e bloqueiam a maioria das tentativas de reformas. Daniel Proença de Carvalho lidera o Projeto Farol, uma iniciativa que agora divulga as suas conclusões e que deixa 12 propostas ao país, entre elas a criação de uma Magna Carta Orçamental, um documento que teria por função estabelecer limites ao endividamento público e definir um corte de impostos permanente logo que a crise passe. Um corte fiscal permanente até atingirmos um valor compatível com o funcionamento da economia. Em Portugal, isto não tem sido muito dito, mas é conveniente que passe a ser conhecido, nós temos uma carga fiscal, em termos de paridade de poder de compra, superior em 20% à média europeia, entre 20% e 25%. Outra proposta é a promoção da mobilidade dos portugueses através de incentivos como forma de combater o desemprego. À saída do evento, Belmiro de Azevedo acusou o governo de ser pouco transparente nas decisões. Sobretudo nas decisões importantes do governo português, não podem ser propostas que são
decididas em gabinetes com paredes de betão. Tem que ser em gabinetes com paredes de vidro, para que toda a gente saiba que o bem público é algo que tem que ser protegido com muita transparência. As propostas do projeto Farol já chegaram às mãos de Cavaco Silva e de José Sócrates. O líder do projeto Farol, Daniel Proença de Carvalho, é o convidado esta noite de Judite Sousa na grande entrevista já a seguir ao Telejornal. Centenas de polícias estiveram concentrados durante a tarde no Marquês de Pombal, em Lisboa, contestam o novo estatuto profissional. Neste momento, os polícias levam o protesto numa marcha a pé em direção ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço. Já faz parte do cotidiano dos portugueses, a vuvuzela marcou também aqui o ritmo dos protestos dos profissionais de polícia. É agente principal nesta altura, está há 36 anos na PSP. Quais são as suas perspectivas? Nenhumas. Trabalhar não sei até mais quantos anos, não ter progressão nos escalões, porque já estou no último escalão. Centenas de agentes da PSP, todos unidos contra o novo estatuto que regula a carreira. Em vigor desde janeiro deste ano, sempre teve o desacordo dos profissionais de polícia que se queixam de nunca ter sido ouvidos nas propostas que foram fazendo. Já tenho 51 anos e mesmo andar de moto já não é fácil. O tempo, os joelhos, os nossos equipamentos para os motociclistas não são os que deviam ser e tudo isso conta. Todos se queixam que este novo estatuto veio agravar as injustiças nas categorias de agentes e chefes. O que é que vos une neste protesto? Jamais será vencida! Protestamos, portanto, essencialmente, queremos o nosso subsídio de fardamento que nos foi prometido pelo atual Ministro e eu estou aqui essencialmente, portanto, pelas promoções que já estão congeladas há cerca de um ano e foi-nos prometido pelo Governo. Portanto, queremos saber onde é que estão o dinheiro que foi direcionado para essas promoções e continuo a aguardar. E olhando a um caso flagrante que nós temos, que é a nível do fardamento, fomos em dezembro, começaram a descontar no nosso vencimento todos aqueles que tinham dívida no serviço de fardamento, que depois era atribuído o plafond de 150 euros. Agora foi-nos dado o conhecimento que, afinal, não é nada assim. Quem tinha cá o dinheiro perdeu, quem devia dinheiro pagou. Isto foi a única maneira de o Estado, mais uma vez, arranjar uns sessõezinhos à custa do desgraçado dos polícias. Em protesto, desfilaram desde o Marquês de Pombal até à Praça do Comércio, onde se vão concentrar em frente ao Ministério da Administração Interna. E, uma vez mais, aqui querem deixar algumas das propostas para a revisão do polémico estatuto. O destino da manifestação é o Ministério da Administração Interna, onde se encontra a jornalista Rita Ramos. Boa tarde, Rita. Os polícias contestam exatamente o quê e que resposta é que estão a ter? O que eles contestam não é propriamente uma questão salarial, eles contestam o estatuto que regula a carreira e que entrou em vigor em janeiro e que, segundo a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, não serve os interesses dos polícias. Isto porque lhes corta, digamos assim, um pouco as pernas, lhes corta um pouco a carreira. Nós falámos aqui com muitos polícias que nos diziam que não têm qualquer perspectiva de carreira, alguns diziam até que já pensaram em desistir da polícia, mas que nesta altura de crise é um pouco difícil também tomar essa decisão. Paulo Rodrigues dizia que isto não é uma questão de salários, não estão a reivindicar um aumento de salários. Nós estamos a reivindicar aumentos de salários, estamos a reivindicar algumas condições para poder progredir na carreira. E este estatuto, de facto, vinha de resolver e foi uma excelente oportunidade para podermos ver resolvidas algumas das questões. Mas não resolveu. Mas não resolveu. Na nossa perspectiva não resolveu, até porque as nossas propostas que foram entregues em 2009 e que estão neste momento outra vez na mão do Ministério e que hoje vamos entregar também no Ministério, tenta resolver justamente e tenta alterar alguns artigos que estão plasmados no Estatuto e que condicionam a normal progressão da carreira. Este protesto que nós vemos aqui não tem a dimensão de outros que a PSP já organizou, que a ASP já organizou. O que é que se passou? Porquê é que tem aqui menos pessoas do que é habitual? Bom, tivemos já outras manifestações com mais profissionais, já tivemos com menos também. Neste momento estão à volta de 3.000 polícias, que para nós é extremamente importante.
e reflete, de facto, um descontentamento que reina na Polícia de Segurança Pública relativamente a este estatuto profissional. Estes polícias, e apesar de todos os condicionantes, tendo em conta o nosso trabalho, tendo em conta as operações que existem, inclusive milhares de polícias estão envolvidos na segurança do Rock in Rio e por todo o país noutras operações, a verdade é que estes... Não puderam vir. E por isso não puderam vir, mas estão solidários, mas estes são aqueles que de facto vieram no sentido de mostrar descontentamento ao Ministério. Foi esse descontentamento que fomos ouvindo, Avenida da Liberdade abaixo, de vários polícias vindos de todo o país que vieram até aqui à porta do Ministério da Administração Interna deixar então as razões do seu descontentamento. Rita Ramos, dando conta aqui em direto da fase final deste protesto que está agora concentrado por parte dos agentes policiais junto do Ministério da Administração Interna. O Governo criou um novo regime para contratar médicos reformados. Mas os médicos que se tenham reformado por antecipação, ou seja, antes da idade da reforma, não poderão acumular benefícios. O documento vai ser discutido entre o Ministério da Saúde e sindicatos. Desde o início do ano, mais de 500 médicos já pediram a reforma, muitos sem cumprirem o tempo de serviço para evitar as penalizações previstas para a função pública. Mas, dada a carência de profissionais de saúde, o Governo admite voltar a contratá-los, só que com um regime especial. Os médicos que pediram a reforma antecipadamente vão ter de suspender a pensão e receber somente o ordenado. Foi a solução encontrada entre o Ministério da Saúde e o da Administração Interna. Os médicos são profissionais e que estão integrados na administração pública e nós não podemos criar exceções dentro desta situação. Para os que se reformaram, mas cumpriram o tempo de serviço, tudo vai ficar na mesma. Recebem a pensão mais um terço da remuneração ou vice-versa. Todos ficam impedidos de voltar ao Serviço Nacional de Saúde através de empresas prestadoras de serviços. Uma situação que algumas empresas já dizem pôr em prática. Médicos reformados não fazem parte do grupo de médicos que prestam serviço pela Urgimédica, não é legal. Vem na lei, portanto é uma situação com a qual nós não trabalhamos. Esta empresa tem 100 médicos